ciência do movimento, física pra querer. Vou alto com meu conhecimento. Saudações terráqueos, vida longa e próspera, aqui é o Madeira, seu professor de Física, e hoje nós vamos fazer um vídeo que poderia cair na sua prova, questões que envolvem as principais habilidades para que você faça boas avaliações. Se vocês estiverem prontos, vem comigo, pessoal. Bom, primeiro aqui, direto ao ponto, vamos fazer algumas questões, e no desenrolar dessas questões, eu vou trabalhando com vocês as habilidades que são chave, que são mais importantes para que a gente faça uma boa avaliação. Qual é o assunto dessa avaliação aqui, pessoal? Uma avaliação que envolve movimento uniforme, movimento uniformemente variado e os lançamentos. Lançamento vertical, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Basicamente, toda a parte de cinemática, exceto o movimento circular. Eu vou apagar isso aqui, porque é apenas para a gente relembrar, ok? Bom, já que são muitos temas, eu separei questões variadas para que pudéssemos trabalhar. A primeira questão, galera, diz assim, ó. O gráfico a seguir mostra a posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x em função do tempo. Calcule a velocidade média da partícula no intervalo t igual a 2 e t igual a 8 segundos, ou seja, do 2 aqui até o 8, ok? No 2, eu percebo que esse ponto ele está relacionado com menos 40, Se eu destacar aqui, é 2 e menos 40 o par ordenado. E no 8, o par ordenado é 8 e 20, 8 segundos para 20 ali, ok? O que eu estou dizendo é algo assim, mais ou menos, ó. O par ordenado fica dessa forma, tá? Isso aqui eu sei que vocês conhecem bem. Nesse sentido, eu tenho que me concentrar na pergunta que ele faz. E a pergunta não é tão difícil, porque ele pediu aqui sobre a velocidade média. Então, calcule a velocidade média da partícula. Nesse caso, gente, o que eu preciso? O que você nunca pode esquecer é a equação de velocidade média, que seria distância sobre tempo, ok? Então, basicamente, o deslocamento ali sobre o tempo. Essa equação não tem muita discussão. É pegar o ΔS, posição final, posição inicial, e o ΔT, tempo final menos t inicial. Então, se você lembra disso, você quase sempre vai acertar essas questões de velocidade média, a menos que você cometa algum erro muito grave, ok? O que você deve evitar nesse caso aqui? Você deve evitar, quando a gente pensa nesses assuntos, fazer média de velocidade, coisas desse tipo assim. Você não pode fazer isso, tudo bem? Então, é fazer velocidade como distância sobre tempo. Vou aqui, ó. Qual é a posição final que ele alcança? Ele sai do 2 na posição menos 40 e chega lá no 8 na posição mais 20. Então, ao final é 20 menos a inicial, que é menos 40, e divide isso pelo tempo. O tempo final é 8 menos o inicial, que é 2. Então, uma questão bem direta ao ponto, tá vendo? Vai ficar 20 mais 40, menos com menos, 8 menos 2 é 6, então vai dar 60 sobre 6, são 10 metros por segundo. Fala aí para mim, galera, se está ok, sim ou não? Então, nesse sentido, o que eu observei aqui, ó? Encontro a velocidade média desse carinha como sendo 10 metros por segundo. E aí, galera, alguma grande dúvida? Apliquei a equação da velocidade média, identifiquei quem é a posição final, quem é a inicial, e os tempos, a mesma coisa, tempo final, tempo inicial. Mas, professor, a curvinha aqui, ela subiu toda torta. Não é isso que é relevante na velocidade média, ok? Na velocidade média, eu quero ter uma estimativa de qual velocidade ele teria percorrido esse deslocamento aí, ok? Então, 10 metros por segundo responde. Questões de velocidade média, se caírem na sua prova, você já sabe o que tem que fazer. Uma segunda questão ainda, galera, e aí eu vou desenvolvendo várias questões e tentando abordar um pouco de cada assunto para que essa revisão fique bem clara, tá? Na número 2, ele diz o seguinte para a gente. O motorista faz uma viagem de carro por uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é 110 km por hora. Durante a viagem, o motorista repara que o velocímetro do seu carro está quebrado, olha que pena, O que impede que a velocidade do automóvel seja monitorada ao longo do percurso. Ao chegar a seu destino, o motorista percebe que levou 2,5 horas para fazer a viagem. Sabendo que o caminho percorrido foi de 300 km e que a rodovia possui monitoramento de velocidade por toda a sua extensão, o motorista, aí ele diz assim, receberá ou não receberá uma multa
e indicando ali a velocidade, né, dele, se estava acima ou abaixo do limite. Quais informações eu tenho? Ó, a velocidade máxima é 110. Então, esse motorista precisa ficar abaixo dos 110 ou até igual, né? Então, igual ou abaixo. No caso, ele demorou 2,5 horas para o trajeto completo e andou 300 km. Ele não menciona no texto paradas, nem nada disso que altere aqui o valor, ok? Ele ainda poderia dizer parou durante 15 minutos, coisas desse tipo, são bem normais de acontecer, mas ele não destacou isso na questão aqui. Então, eu vou de novo para a ideia de velocidade média como sendo a distância sobre o tempo. A distância que ele percorre são, afinal de contas, 300 km e o tempo que ele gasta são 2,5 horas. Como a velocidade está em km por hora, eu não vou precisar converter nada, tá tudo bem tranquilo aqui, tá? Bom, aí tem várias abordagens, tá? Se você gosta de dividir por 2,5, não se importa de fazer essa conta, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, prefiro explorar o sistema decimal, multiplicar 2,5 por 4, então em cima eu sou obrigado a multiplicar por 4 também. Por que logo por 4? Porque eu sei que 4 vezes 2,5 vai dar 10, ok? E lá em cima, vezes 4, 3 vezes 4 vai dar 12, com esses dois zeros, 1.200. E na hora de dividir por 10, sempre é muito fácil, ó, beleza? Então, 120 km por hora. Essa é a velocidade média que ele acabou desenvolvendo. E isso é uma péssima notícia para o motorista. Vocês concordam comigo? Pois ele receberá uma multa, pois a sua velocidade média é de 120 km por hora. Bacana? Então, a letra A que responde aqui, ok? Nesse caso, pessoal, mais uma questão simples, onde eu calculei velocidade média, distância sobre tempo, sem nenhum grande esforço aqui, ok? Questão de número 3, pessoal, diz assim. Um veículo se desloca ao longo de uma estrada reta e plana em um movimento retrógrado e uniformemente acelerado. Então, olha, se é retrógrado, eu espero encontrar uma velocidade que é negativa, ok? Isso é o retrógrado. E se é acelerado, aí não importa se é positivo ou negativo, mas a velocidade e a aceleração têm que estar juntas. Pode ser esse caso ou esse caso aqui, ó. Elas têm que apontar no mesmo sentido, ok? Perdão. Sim, elas têm que apontar em sentidos, né, mas eu analisei aqui o acelerado, né? E ele disse realmente que é acelerado. Tá certo, tá certo. Então, é retrógrado e uniformemente acelerado. Então, eu espero isso, tá? Do retrógrado, eu espero uma velocidade negativa e do acelerado, eu espero velocidade e aceleração no mesmo sentido. E ele diz, nessas condições, sabendo a alternativa que contém o diagrama horário que melhor representa esse movimento, sabendo que S indica a posição, V a velocidade e A a aceleração. Ué, qual desses gráficos está mostrando isso? Se eu olhar para o primeiro gráfico, eu consigo definir quais são os sinais aqui dos coeficientes A, B e C dessa função do segundo grau, já que é um gráfico de posição pelo tempo, que gerou uma parábola. E consigo saber, então, os sinais da aceleração, da velocidade inicial e da posição inicial. No meu caso, a posição inicial vale 0, porque estamos começando o gráfico aqui do zero e é um gráfico de posição. A velocidade inicial ela é positiva. E ela é uma velocidade positiva porque as posições aqui elas sobem no início. Então, nesse primeiro momento, essas posições estão subindo. Significa que se a parábola corta o eixo subindo, como ela cortou o eixo? Ela cortou subindo. A velocidade inicial, então, é positiva. Aí a velocidade vai mudando, aqui ela é 0, depois ela vem ficando negativa essa velocidade, tá? Mas a inicial é positiva, porque subiu. E a aceleração aqui é negativa. Por que eu sei que ela é negativa, pessoal? Porque a concavidade está voltada para baixo. Concavidade para baixo é uma aceleração negativa. Esse gráfico não pode ser, porque ele tem uma combinação de aceleração positiva com velocidade contrária, uma combinação de aceleração negativa com velocidade positiva. Não dá. Isso aqui não é possível, pessoal, porque esse movimento ele seria um movimento retardado. Então, esse gráfico aqui está fora. O da letra B mostra uma aceleração constante. Ó, eu estou falando errado hoje. Uma aceleração crescente. Só que ele disse que era um movimento uniformemente acelerado. Se é uniformemente, a aceleração precisa ser constante. Essa aceleração é crescente, então esse gráfico está fora também. Aqui eu tenho uma velocidade negativa e uma aceleração também negativa, porque a reta
no gráfico da velocidade pelo tempo, se ela inclina para baixo, a aceleração é negativa. E se as velocidades estão marcadas aqui embaixo, quer dizer que elas também são negativas. Então, isso já é um movimento acelerado. Tenho boas notícias por enquanto. E ele me pergunta, ainda para classificar, né, ele pede para ver esse movimento retrógrado. Para movimento retrógrado, a velocidade tem que ser negativa. E aqui, double check, né? A velocidade é negativa e a combinação velocidade e aceleração é também negativa. Então, é a letra C que eu estou procurando. C que é a correta. Isso é um movimento uniformemente acelerado, gerou uma reta, é uma aceleração uniforme. No gráfico da velocidade, a reta inclinou para baixo, então uma aceleração negativa. Todas as velocidades estão marcadas abaixo do eixo do tempo, então são todas velocidades abaixo de zero, são velocidades negativas, ok? Então é um movimento acelerado e um movimento retrógrado. Retrógrado porque velocidade é negativa e acelerado porque velocidade e aceleração estão no mesmo sentido, ok? Esse outro cara que não poderia ser, ele é até retrógrado, a letra D, mas ele não é acelerado. Ele tem velocidade negativa e aceleração positiva, então ele é retardado, ok? Então isso não pode. Bacana aí, pessoal? Fechamos algumas questões relativas a gráfico. Vamos para mais uma? Aqui ele está dizendo assim, ó. Uma das etapas mais difíceis de um voo espacial tripulado é a reentrada na atmosfera terrestre. Ao reencontrar as camadas mais altas da atmosfera, a nave sofre uma forte desaceleração e sua temperatura externa atinge milhares de graus Celsius. Caso a reentrada não ocorra dentro das condições apropriadas, há risco de graves danos à nave, inclusive a explosão e até mesmo o risco de ela ser lançada de volta ao espaço. Bom, tudo muito legal, né? Mas o que está dizendo aqui? Logo, ao reentrar na atmosfera terrestre, uma cápsula espacial passa a descrever, durante certo tempo, um movimento retilíneo uniformemente variado, em que ela é freada com uma aceleração menos 5. Então, ela está desacelerando e essa aceleração dela aqui é menos 5. Se no início dessa etapa, no t igual a zero do movimento, a velocidade da cápsula é 7.000, qual a distância percorrida até o tempo t igual a 200? Bom, nesse caso não é tão complicado, porque eu tenho uma equação que relaciona as distâncias percorridas a cada instante, inclusive para o tempo 200. Essa é a função do sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Beleza? Nesse caso aqui, é a equação do sentado no sofá, vendo televisão, até 2h30, não é assim? Nesse caso aqui, galera, o que eu observo? Ó, se eu sei a posição inicial, e aí ele não me dá uma indicação clara, tudo bem? Mas ele quer saber a distância percorrida. Como que é a distância percorrida? Eu posso jogar esse S0 para cá, fazendo S menos S0. Isso aqui é ΔS, né? S menos S0. Tudo bem? Então, na verdade, eu vou ficar com uma equação que é V0t mais AT quadrado sobre 2. Então, eu estou encontrando ΔS como sendo velocidade inicial. Ele fala, velocidade inicial é 7.000. Então, jogo aqui 7.000 vezes o tempo. A aceleração aqui é contrária, está desacelerando, ok? E ele diz que ela é freada, né? Então, ele especifica isso aqui para mim. Então, menos. O valor da aceleração é 5, então menos 5t quadrado sobre 2. Essa aqui é a função que vai representar o deslocamento dessa nave. Vou aplicar agora os valores que eu tenho. Então, eu fico com ΔS igual a 7.000. São 200 segundos, então vezes 200 aqui, menos 5 vezes 200 ao quadrado e divide tudo por 2. Bom, chato agora é só fazer a conta, tá? Como ele passa tudo para quilômetros, você pode se beneficiar disso, se você quiser, tá? E passar para quilômetros agora e diminuir algumas contas. Se você não gostar de fazer isso, pode seguir normal aqui, não tem problema nenhum. Vou fazer 2 vezes 7, 14. E aí eu tenho agora 5 zeros, ó. Muitos zeros, né? Eu sei que esses 3 zeros finais aqui vão sumir, passando de quilômetro para metro. Ó, perdão, de metro para quilômetro. Menos o 5, o 200 ao quadrado vai ser 200 vezes 200. 2 vezes 2, 4. 0, 0, 0 e 0. Então, 2 zeros de cada 200 aqui, tá? Se você fizer na mãozinha, ele vai dar a mesma coisa. Dividiu tudo por 2. ΔS ficou, então. Bom, vou passar tudo para quilômetros.
que seria dividir tudo por 1.000. Vou tirar aqui de cada termo 3 zeros, para não ficar fazendo tanta conta, né? Fica 1.400 menos 5 vezes 4. Vou dividir primeiro. 40 por 2, 20. Então, 2 vezes 5, 10. Com esse zero aqui, 100. Tudo bem? Então, 40 por 2, 20. 20 vezes 5. 2 vezes 5, 10. E com um zerinho, 100. Ok? Ficou, então, mais ou menos 1.400 quilômetros, né? Ele pede aí, a distância percorrida seria de 1.300 quilômetros, porque eu já passei para quilômetros. 1.400 menos 100 aqui no caso. Então, 1.300 quilômetros. Bacana? Ela percorre, então, uma distância de 1.300, e isso aí a gente marca com a letrinha A. Bacana, pessoal? Tudo ok até aí? Então, eu consigo resolver uma questão que envolveu apenas a equação do sorvetão. Vale lembrar que, como a gente está falando de M e U V, né, você tem algumas ferramentas. Você tem o sorvetão, VOAT, V igual a V0 mais AT, e Torricelli, V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Essas aí são as 3 ferramentas que a gente utiliza quando estamos falando de M e U V. Só 2 delas, que é o sorvetão e o VOAT, já resolveriam todos os problemas. Torricelli é importante porque é a combinação das 2 anteriores e é uma equação bastante útil. Então, a gente acaba dando bastante moral para ela também, utiliza Torricelli aí sem nenhum grande problema, tá? Tudo bem até aqui, galera? Entendemos essas questões? Bem simples, né? Nessa eu apenas apliquei valores na equação do sorvetão. Então, eu estou relembrando as habilidades principais. A questão de número 5 aqui diz o seguinte, ó. Um carro viaja por uma estrada retilínea com uma velocidade constante de 15 metros por segundo. Para realizar uma ultrapassagem, o motorista precisou aumentar a velocidade do carro e, para isso, pisou forte no acelerador. Assim, o carro percorreu 100 metros uniformemente acelerado durante 5 segundos. Após 5 segundos, o carro adquiriu a velocidade de... Essa é bem estranha, tá vendo? Porque ele diz assim, ó, tá numa estrada retilínea, vou imaginar que é uma estrada, e ele tem uma velocidade constante de 15. Então, quando ele começar, ele vai ter uma velocidade de 15 metros por segundo, ok? Qual é a velocidade final? Essa eu não sei, e é justamente o que ele me pergunta. Após 5 segundos, o carro adquiriu a velocidade de... Então, eu quero achar a velocidade final. Aí começa a gerar um problema. Eu sei que ele andou 100 metros. Essa é a distância, o delta S desse cara. E sei que o movimento durou um tempo de 5 segundos, ok? Mais do que isso eu já não sei. Eu não sei a aceleração, tá vendo? Tá faltando bastante coisa aqui. Como ele me pede a velocidade final, talvez você fique tentado a resolver assim, ó, V igual a V0 mais AT, que é a equação do VOAT, V igual a 15, mais uma aceleração que você não sabe, vezes o tempo 5 segundos. Se fizer assim, não tem grande problema. Só que você não vai encontrar a aceleração aqui. Uma forma para encontrar essa aceleração poderia ser através do sorvetão mesmo, que envolve posição e tempo. S igual a S0, eu vou chamar o S0 de 0, mais a velocidade inicial, que é 15, vezes o tempo, que é 5, mais a aceleração, que eu não sei, vezes o tempo, que é 5 também, e eleva ao quadrado, e divide por 2. A posição final eu sei, ela é a posição de 100 metros, porque o deslocamento aqui, posição final menos inicial, é 100. 100 igual a 5 vezes 15, 5 vezes 10, 50, 5 vezes 5, 25. Então, 50 mais 25, 75. Mais 5 ao quadrado, 25, A sobre 2. Se eu fizer assim, pessoal, essa costuma ser a combinação mais clássica. Não é o jeito mais rápido. O jeito mais rápido é de lembrar a área do gráfico da velocidade, que gera essa equação aqui, ΔS igual a V mais V0 vezes tempo sobre 2. Essa aqui seria a equação mais rápida, tá? Não vou fazer porque geralmente ela é mais avançadinha, mais chatinha, então não é todo mundo que sabe. Mas se você usar aqui, ó, VOAT e o sorvetão, você encontra resultado sem nenhum problema também, tá? Então isso aí funciona, tá bom? Então, no caso aqui, galera, eu vou encontrar que 75 passando para cá vai ficar 25 desse lado. O 2 que divide passa para cá multiplicando, igual a 25A.
Dá para cortar 25 dos dois lados, não dá? Então, enquanto que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Jogo aqui na velocidade, v igual a 15 mais 2 vezes 5. A aceleração vale 2, aí eu descobri ali na outra, né? Então, 2 vezes 5 é 10, mais 25... perdão, mais 2 vezes 5, 10, mais 15, 25, né? Metros por segundo. Tranquilo, então? Então, a velocidade final, a velocidade que esse cara atinge, é a velocidade de 25 metros por segundo. Então, aí, pessoal, te ensinando a fazer essas continhas, tá? Primeiro eu paro com calma, interpreto o que a questão está dizendo e pronto. E aí, vou lembrar das ferramentas que eu tenho, jogo as informações que o enunciado me dá e vou torcendo para poder não errar a conta. Mas, em si, o planejamento da questão não tem grande problema. Vou mais uma ainda. Questão de número 6. Um objeto de massa m constante move-se num movimento retilíneo, uniformemente variado, unidimensional, descrito pela equação x igual a menos 3 mais 5 mais 2t ao quadrado, em que x é a posição, t é o tempo, né? Tudo mais. Ok. A posição está em quilômetros e o tempo está em horas, que ele fala para você. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da aceleração A do objeto nesse movimento. Essa é uma questão muito simples. Ele quer apenas que você identifique, a partir dessa equação aqui, menos 3 mais 5t mais 2t quadrado, em comparação com S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, ele quer que você compare. Ó. S0 é menos 3, vocês concordam comigo? V0 vale 5. E a aceleração, ela é A sobre 2, cuidado para você não errar aqui, é igual a 2, tá vendo? Então, a aceleração dividido por 2, tudo que acompanha o t ao quadrado, é igual a 2. Logo, a aceleração é igual a 4, no caso aí, quilômetros por hora quadrado, tá? Então, apenas isso que ele quer que você faça. Compare ali a função que ele te deu de posição com a função padrão de posição, que é a do sorvetão, tá bom? Tranquilo até aí, galera? Então, nesse caso, eu vou marcar aqui a letrinha E, né? A é 4 km por hora quadrado. Assim. Show? Bacana. Então, essa é a resposta da questão. Então, veja, estou fazendo aqui questões simples para trabalhar habilidades com uma revisão para a prova. Em cada questão, ele pede essas coisas com mais interpretação ou com menos. Mas não te falta ferramenta, não te falta habilidade. Pode ir com calma que você vai acertar qualquer questão, tá? Por enquanto, estamos ainda nas de MUV. Daqui a pouco a gente começa a falar dos lançamentos, tá? Diz aqui. Um veículo está se deslocando em uma pista retilínea. Essa questão é muito legal, hein? Se fosse você, eu prestaria bastante atenção. Com uma velocidade constante de módulo igual a 108 km por hora. Após passar por uma placa no ponto X, então ele está aqui, né, com uma velocidade v igual a 108 km por hora, que eu sei também que é igual a 30 metros por segundo, ok? Após passar, que é pegar a velocidade e dividir por 3,6. 108 dividir por 3,6 já dá 30. Esse é um número mágico, né? Após passar por uma placa no ponto X da estrada, continua com essa velocidade por 10 minutos. Então, ele está aqui se movendo. E durante 10 minutos ele continua com essa velocidade. 10 minutos. Δt 1. Aí ele continua indo, ó. Até o veículo... e após esse tempo, aciona os freios, produzindo uma desaceleração, no caso, né, uma aceleração de valor 3, até que esse veículo pare completamente. Então, a aceleração aqui vai ser 3, no nosso caso, menos 3. Porque eu estou supondo uma velocidade positiva, para desacelerar, ela tem que ser negativa a aceleração. Até o veículo parar completamente. Então, ele sai do V0 igual a 30 e chega até o V igual a 0. Isso que significa parar completamente. No ponto Y. Então, aqui ele chamou de X e aqui ele chamou de Y. Bacana? E ainda diz, quanto tempo em segundos um ciclista leva para percorrer a distância entre os pontos X e Y, mantendo durante todo o trajeto uma velocidade constante de módulo igual a 36 km por hora. Então, agora, do nada, ele mudou a ideia aqui, tá?
Ele começou a falar agora de um ciclista. Então, veja, se o veículo está se deslocando e ele faz essa desaceleração, eu preciso descobrir qual a distância que o veículo percorreu, quanto tempo esse veículo gastou, ok? No contexto, depois que eu souber essas informações, aí que eu vou comparar o ciclista. Então, primeiro eu vou levantar as informações sobre o veículo. Como esse veículo ele sai da velocidade 30 e chega à velocidade 0 com aceleração menos 3, eu vou tentar descobrir quanto de tempo que esse cara gastou. Pode ser a primeira hipótese. Vou fazer V igual a V0 mais AT. A velocidade final é 0 e a inicial é 108 km por hora, que convertidos para metros por segundo dá 30. A aceleração é negativa, menos 3 vezes o tempo. Jogo menos 3t para cá, fica 3t igual a 30, t igual a 10 segundos. Então, isso aí que eu sei, tudo bem? O cara percorreu durante 10 segundos esse movimento. Só que a pergunta não foi sobre o veículo, a pergunta foi sobre o ciclista. Sempre você tem que ler o comando, a pergunta da questão, com bastante calma. E ele diz, quanto tempo o ciclista leva para percorrer a mesma distância entre os pontos x e y, mantendo, durante todo o trajeto, uma velocidade de 36. Acontece que o ponto x aqui, eu interpretei errado, não foi? O x está mais para trás. Ó. O x nosso é lá no começo. Então, eu descobri que esse cara ele andou durante 10 segundos naquela fase de frenagem, e eu vou precisar descobrir a distância total que ele percorreu. Para descobrir a distância com as velocidades, eu posso usar a Torricelli. Como aqui eu já calculei o tempo, se você quiser usar sorvetão também funciona, tá? Mas eu vou para a Torricelli aqui, v quadrado igual a v0 quadrado mais 2a delta s. No caso, a velocidade final é 0, a inicial é 30, que eleva-se ao quadrado, aceleração negativa, sinal de menos, 2 vezes 3 para essa aceleração, vezes o deslocamento que ele percorre. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, 6, como é negativo, menos 6, delta S. Esse menos 6 vem para cá. Menos 6 delta S igual a 30 ao quadrado, que é 30 vezes 30, ok? Logo, o delta S será D. Bom, o menos 6 veio para cá mais 6. Então, agora está tudo positivo. Vai ficar 30 vezes 30 dividido por 6. Aí você pode fazer, ó, 6 por 3 vai dar 2 e 30 por 3 vai dar 10. Aí continua, ó, 10 vezes 30 por 2 vai dar 15. Então, 10 vezes 15. Delta S igual a 150 metros enquanto estava freando. Beleza? Então, delta S2 desse cara é 150 metros. Falta achar a primeira distância. A primeira distância é andando com uma velocidade de 30 durante 10 minutos. Então, eu vou usar a velocidade média aqui, porque aquela velocidade ela é constante. Então, eu não preciso usar voat nem nada assim. Então, V é igual a distância sobre tempo, delta S1 nesse caso, sobre o tempo. A velocidade ela é 30, que é o 108 convertido. Delta S1 estou procurando. E o tempo é 10 minutos, passando para segundos, 10 vezes 60. Então, delta S1 será de 30 vezes 10 vezes 60, ok? Só multiplicar isso aqui tudo. 3 vezes 6 é 18, com 3 zeros. Então, 18.000 aqui, tudo bem? Então, 10 minutos se movendo, fui lá e calculei essa distância. Deixa eu ver se está certo aqui. É 30, isso. Metros por segundo, 10 minutos, isso mesmo, está certo. Então, eu encontro aqui a distância total percorrida por esse cara. A distância total percorrida, ela é de 18.000 metros. Delta S total vai ser o delta S1 mais delta S2, que é 18.000, mais 150. Então, o veículo terá percorrido 18.150 metros. Só que a pergunta não é sobre o veículo, é uma pergunta sobre o ciclista.
Então, para descobrir quanto que o ciclista percorreu, eu vou ter que observar o seguinte. Ele se move com velocidade de 36 km por hora. Essa velocidade convertida fica 10 metros por segundo, não é isso? E ele me pergunta quanto tempo em segundos. Por isso que eu estou convertendo tudo aqui para segundos. Então, eu vou fazer para o ciclista simplesmente o seguinte. Velocidade é distância sobre tempo. A velocidade dele é 36, que dividido por 3,6 vai dar 10. A distância percorrida é 18.150, e o tempo eu não sei. Então, eu vou fazer ΔT igual 18.150, ΔT foi e o 10 veio. Então, dividido por 10. Corta 0 e 0. ΔT igual a 1.815 segundos. Bacaninha, tranquilo até aí? Então, consigo encontrar isso, ó. Essa é a letra C, 1.815 segundos de movimento. Então, é uma questão interessante, porque envolve um carro que anda com velocidade constante, aí, nesses casos, você pode usar o V ΔS ΔT, que é movimento uniforme, ou só o sorvete, se você preferir. E envolve ainda o carro freando. No carro freando, eu comecei calculando o tempo, o V igual a V0 mais AT. Acabou que foi desnecessário, mas como eu fiz rapidinho, não tem grande problema. O Torricelli eu apliquei para encontrar a distância que esse cara percorreu. E aí, encontrei a distância 2, encontrei até primeiro, depois a distância 1 percorrida, e a soma dessas distâncias é aquilo que o ciclista deverá fazer, ok? Que é entre os pontos X e Y. Então, nesse caso, porque X é o ponto inicial e Y é o ponto final, estava até conferindo isso aqui, tá? Então, nesse caso, a distância total que ele percorre é 18.150 metros, né? 18 km e 150, e ele me pede para comparar com um ciclista se movendo a velocidade 36, que é 10 metros por segundo. Quanto tempo esse ciclista demoraria? Consigo fazer isso sem grandes problemas, tá? Vamos mais uma questão, pessoal? Mais uma questão aqui para revisarmos. Diz assim, ó. O balonismo é um esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece um belo espetáculo para os observadores no solo. Um maçarico é usado para aquecer o ar no interior do balão, o que faz variar a densidade do ar, permitindo o controle do movimento de subida e descida do balão. Então, legal, falou sobre balões, né? E diz ainda, um balão inicialmente em repouso no solo decola e sobe em movimento uniformemente variado. Se o balão atinge uma altura h igual a 80 metros, um tempo t igual a 40, né? Após um tempo t igual a 40, conclui-se que a aceleração vertical do balão é, então veja, se ele está em repouso, significa que a velocidade inicial é zero. Ele vai atingir uma altura h igual a 80 metros, essa é a posição final, saindo aí da inicial que a gente pode chamar de zero, solo, vou considerar zero, lá em cima 80 metros. O tempo que esse cara gastou é de 40 segundos. Daí ele me pede a aceleração. Existe uma relação entre esses caras aqui? Sim, né? Posso pensar no sorvetão, porque envolve posições e tempo. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. A posição final eu não sei quanto é, perdão, eu sei quanto é, que é 80. A posição inicial ele não fala, mas eu posso considerar então zero, sem prejuízo nenhum. A velocidade inicial é zero, porque estava em repouso, vezes o tempo aqui, que é 40, vai zerar isso tudo, mais a aceleração desconhecida, vezes o tempo 40 ao quadrado, e divide tudo por 2, ok? Então, não está tão difícil. Vai ficar na minha continha 80, isso aqui vai embora, igual a vezes 40 ao quadrado é 40 vezes 40. 4 vezes 4 é 16, um zero de cada 40, 1.600. Dividiu por 2, ok? Vou passar esse 2 para cá, pode ser assim, ou você pode dividir o 1.600 por 2. Vou fazer a segunda opção. 80 é igual 1.600 por 2, vai dar 800. A, então, é igual a 80 dividido por 800. Corta 0, 8 dividido por 80, dá para simplificar. Vai ficar 1 dividido por 10, que é 0,1, ok? Então, no meu caso ali, quanto é a aceleração do balão? Ó, 0,1 metros por segundo ao quadrado. Bacana isso? Tranquilo até aí, pessoal?
sem grandes problemas, né? Vamos mais uma. Essa é uma questão do Enem muito legal. Se eu fosse você, eu prestaria bastante atenção, porque ela é bem importante. Diz assim: em um dia de calor intenso, 2 colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água quando a mangueira está posicionada totalmente na vertical. Então, se eu jogar ela para cima aqui, até onde que essa água vai? Qual é a altura máxima, basicamente? Isso que ele quer saber. E ele diz, ó, outro colega propõe então o seguinte experimento: posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal, então a mangueira assim agora, a 1 metro de altura. Então, H igual a 1 metro. Show? E aí essa água vai sair aqui reto e depois vai cair fazendo um lançamento horizontal. Lembra disso? Você tem aqui a altura desse lançamento, que é 1 metro. Show? E ela alcança aqui uma certa distância, né, que eu não sei ainda. E aí ele continua, ó. E então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. Ou seja, ele quer o alcance, né, basicamente. A medida dessa distância foi de 3 metros. Então, ele te deu o alcance, olha que legal. E te deu a altura. E a partir disso, eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10, né? O resultado que eles obtiveram... Bom, resultado para quê, né, gente? Ele quer calcular o alcance vertical do jato de água. Essa H max aqui que a gente comentou. Tudo bem? Só que para calcular essa altura máxima, eu vou envolver aqui 2 conceitos. Os conceitos de lançamento vertical e de lançamento horizontal. Então, é uma questão do Enem e você percebe que ele não está pegando tão leve assim, tá? Para saber a altura máxima, eu poderia fazer pelo sorvetão mesmo. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Com isso, eu vou ter a altura máxima, que eu quero descobrir. A posição inicial eu vou chamar de 0. A velocidade aqui, eu não sei essa velocidade inicial, então isso complica bastante. Já são 2 variáveis. O tempo que ela vai subir, rapaz, eu também não tenho esse tempo. A aceleração dessa mangueira eu tenho, que é da gravidade, então V0t menos g da gravidade, que é 10, t quadrado sobre 2. Se eu fizer assim, não tem grande problema, só que não é tão bom. Se eu utilizasse aqui, pessoal, Torricelli, seria mais interessante. Então, esse caminho está faltando muita coisa. Mas se eu usasse Torricelli, v quadrado igual a v0 quadrado mais 2a ΔS, vai ficar assim. Velocidade final na altura máxima é quando a água chega na velocidade zero, quando ela desacelera até zerar. Então, 0 ao quadrado vai dar 0. A velocidade inicial eu não tenho, é uma variável. A aceleração da gravidade é negativa, menos 2 vezes g, que vale 10, vezes a tal altura máxima. Poxa, melhorou um pouco. Porque agora eu vou ter menos 2 vezes 10, menos 20. Menos 20 eu vou jogar para cá, ó. Então, vai passar 20h max igual a V0 ao quadrado. A altura máxima, ela é velocidade inicial ao quadrado dividido por 20. Está quase perfeito isso aqui, só está faltando a velocidade máxima, tá vendo? Se eu achar a velocidade inicial, se eu achar a velocidade inicial, aí eu consigo encontrar a altura máxima que essa mangueira vai atingir, tudo bem? Então, no caso, pessoal, eu consigo achar essa velocidade inicial lá do movimento que ela está fazendo no segundo caso, que é o lançamento horizontal, V0 ali, ó. Por que isso, galera? Esse V0, ele é a velocidade com que a água está saindo da mangueira, e esse V0 não muda quando eu colocar a mangueira em pé. É a mesma mangueira, é a mesma água, a mesma torneira, tudo igual. Então, como lá embaixo só falta o V0 para eu terminar, eu vou encontrar ele desse cara aqui. Acontece que isso é um lançamento horizontal, então é mais chato. O que eu não posso esquecer? E aqui é uma revisão geral, pessoal, né? Serve para tudo que você fizer na sua prova. O lançamento horizontal ele é dividido em 2 partes. Um movimento em que o objeto vai para frente, fazendo um MU, que é esse alcance, que a gente sabe até que é igual a 3 metros. Ele vai com velocidade constante. E o movimento de descida, que é um MUV, mais especificamente uma queda livre, porque ele sempre é lançado com velocidade inicial da vertical valendo 0. Ele começa a cair com velocidade 0.
Então, por isso que é uma queda livre. Tranquilo? Nesse contexto, eu tenho a altura, ela vale 1 metro, e tenho o alcance, que vale 3 metros. Então, dá para trabalhar bem legal aqui. Porque eu sei o seguinte, ó, na queda livre, eu posso usar o sorvetão, S igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2. E nessa queda livre, o tempo que gasta para cair é o mesmo tempo que gasta para se mover para frente. E se movendo para frente, ele tem a distância 3 metros e uma velocidade inicial que eu estou procurando. Se eu fizer nesse movimento de queda, vou fazer ele aqui separadinho, ó. Se eu fizer na horizontal, então horizontal, o movimento de queda, ele é um MU, movimento uniforme. Se eu fizer velocidade igual a distância sobre tempo, eu quero achar a velocidade que é o V0, a distância é 3 metros, só me resta encontrar agora o tempo. Se eu achar esse tempo, eu resolvo bem isso aqui, hein? Estão entendendo? Então, eu vou encontrar aqui o ΔT, o tempo, ok? Ué, para achar esse tempo, eu vou tirar ele do sorvetão, porque aí eu tenho que lembrar um conhecimento muito importante. O movimento que acontece na horizontal e na vertical são dois caras bem diferentes. Eles têm velocidades diferentes, um tem aceleração, o outro não tem. Um deles é movimento uniforme, o da horizontal, e o da vertical é movimento uniformemente variado. Então, geralmente, esses caras não são a mesma coisa. Mas o tempo que gasta na horizontal é o mesmo tempo que gasta na vertical. Então, eu vou explorar esse fato, né? Aqui no meu caso, eu sei que ele vai descer a altura 1, saindo do zero, com velocidade inicial 0, já que é uma queda livre. A aceleração é da gravidade, que vale 10, vezes o tempo que demora para cair, ao quadrado, dividido por 2. Vou jogar esse 2 para lá, vai ficar t ao quadrado, aí eu vou continuar aqui, ó, t ao quadrado, igual a 2 vezes 1, 2, e o 10 pode passar dividindo. Ok? Então, basicamente, meu tempo ele é t igual a raiz de 0,2, ok? Um númerozinho bem ruim, né? Tá vendo? O meu tempo ali é raiz de 0,2. Jogo ele aqui, ó, raiz de 0,2, ok? Essa, então, é a velocidade inicial que eu precisava. Olha lá, 3 sobre raiz de 0,2. Poxa, professor, mas vai dar muito trabalho. Vai. Aí você pode fazer a conta, mas não precisa. Porque se você olhar bem aqui, o seu h máximo, ele é V0 ao quadrado. Então, fica h máximo igual a V0 ao quadrado, 3 sobre raiz de 0,2 e eleva ao quadrado. Divide tudo por 20, ok? 3 ao quadrado vai dar 9. Raiz de 0,2 ao quadrado, a boa notícia é que é apenas 0,2. E divide tudo por 20. Aqui você pode seguir fazendo a divisão de frações, 9 sobre 0,2. Repete a primeira, multiplica inversa a segunda, 1 sobre 20, que seria 20 sobre 1 a segunda, né? Invertendo é 1 sobre 20. Então, vai ficar 9 vezes 1, 9. O 0 do 20 vai aumentar uma casa, e 2 vezes 2 vai dar 4. 9 por 2 é 4,5. 4,5 por 2 é 2,25 metros. Tudo bem? Então, a respostinha que eu estou procurando aqui, ó, é 2,25 metros, que é o alcance dessa água. Tudo bem? Então, a mangueira projeta a água a 2,25 metros. Vamos dar uma recapitulada, então? Essa é uma questão, ela é uma promoção, na verdade, é 2 por 1. Você fez duas questões aqui. Você tinha uma mangueira que foi apontada para cima e tinha a mesma mangueira apontada na horizontal. O que é igual? A velocidade de lançamento da água. Isso não muda. O tempo que demora para ir para frente e o tempo que demora para subir é igual? Aí nada mais é igual. O tempo não é igual, velocidades, a velocidade a cada instante não é igual, aceleração, tudo isso já vai ficando diferente. Mas eu relembrei um montão de coisas de MU e de MUV. Ó. No lançamento horizontal, é primeiro um MU na horizontal e um MUV, que é uma queda livre, na vertical. Usei o sorvetão para achar o tempo e jogar o tempo lá na fórmula da horizontal. Por que eu posso fazer isso? Porque no lançamento horizontal os tempos são iguais. O tempo aqui pode ser usado lá. Ó. Isso é verdade no lançamento horizontal e no lançamento oblíquo, tá bom? Então, tranquilo até aí, né, gente? Uma coisa que eu gostaria de reforçar com vocês é que essa velocidade que ele tem na horizontal,
essa velocidade não muda, entende? Se você encontrou a velocidade horizontal, você consegue, nesses exercícios todos, entender que essa velocidade horizontal ela é constante. Se é uma velocidade constante, você consegue aplicar essa velocidade aí para todo o movimento horizontal. Achei essa velocidade e joguei ela aqui para cima, porque eu estava arremessando a água agora para cima na mangueira, tá? Encontrei finalmente que ele percorreu 2,25 metros de altura. Vamos para mais uma questão, galera? Próxima questão nossa aqui fala o seguinte. Um carro a 108 km por hora, você já sabe, né? Que esse carro, então, ele está com velocidade, vou chamar VA aqui, 30 metros por segundo. Convertendo, né? 108 divide por 3,6. E um carro B a 72, VB é 20 metros por segundo. Ambos realizam um movimento retilíneo uniforme durante todo o percurso. O tempo em segundos que o carro leva para ultrapassar o caminhão, ponto A, e chegar até a mesma posição no ponto B, em relação ao referencial x, é igual a... Percebe que ele fala do ponto A, ó. Do ponto A até o ponto B, existe uma distância de 27 metros, tá bom? Que é de 0 até 27. Ele andou 27 metros. É a traseira do carro que tem que passar a dianteira do caminhão. Enquanto essa traseira não chegar lá, não completou a ultrapassagem. Então, como é uma questão de ultrapassagem, o que eu vou fazer? Ele me pede só quantos segundos demora, né? É uma questão relativamente fácil, tá? Você pode resolver aqui já por velocidade relativa. Nesse caso, como é uma ultrapassagem, você tem módulo da velocidade relativa como sendo módulo da velocidade do A menos módulo da velocidade do B. Por que menos? Porque o carro aproxima e o caminhão afasta. Eles estão com comportamentos opostos. Um atrapalha o outro aqui, ok? Então, a sua velocidade relativa do seu carro, ela é, na verdade, 30 menos 20. Ela é apenas 10, ok? E aí, o carro precisa agora vencer essa distância de 27 metros com uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá fácil. Velocidade é distância sobre tempo. Lembrei que a equaçãozinha da velocidade média mais uma vez. E aí vai ficar que velocidade é a distância 27 metros a serem percorridos e um tempo que eu não sei. Só que eu sei a velocidade, então 10 é igual a 27 sobre ΔT. Posso passar o ΔT para cá, vai ficar ΔT igual a 27, o 10 vem para cá dividindo, 27 sobre 10. ΔT, então, 2,7 segundos. Facinho, né, gente? Tranquilo até aí? Tudo beleza? Tudo ok? Então, 2,7 segundos seria aí letra C, galera. Suave, pessoal. Tudo ok? Tudo tranquilo até esse ponto? Então, consigo resolver sem grandes problemas, tá? Bom, questão 11 parece também uma questão de ultrapassagem, né? E está dizendo assim, ó. O motorista de uma van quer ultrapassar um caminhão em uma estrada reta, que está com velocidade constante de módulo 20 metros por segundo. Para isso, aproxima-se com a van ficando atrás, quase com a van encostada no caminhão. Então, eles estão aqui encostadinhos, né, basicamente. Com a mesma velocidade desse. Então, a van e o caminhão estão com a mesma velocidade. Vai para a esquerda do caminhão e começa a ultrapassagem. Porém, nesse instante, avista um carro distante 180 metros do caminhão. O carro vem no sentido contrário, com uma velocidade constante de 25. Então, nesse caso aqui, ó, o caminhão está com velocidade V igual a 20. O carro está vindo de frente com velocidade 25 metros por segundo. Mais rápido até que o caminhão, né? A Elina continua. Ó, a distância que o separa é 180, ΔS, né? Ok? O motorista da van, então, acelera a uma taxa de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, esse cara tem velocidade inicial 20 e uma aceleração 8. Ele está tentando aumentar a própria velocidade, porque ele, para ultrapassar, tem que ser mais rápido que o caminhão. Ele está tentando chegar a esse ponto, tá? Daí vem as perguntas, ó. Analise as afirmações a seguir. O carro demora 4 segundos para entrar na mesma posição em relação à estrada do caminhão. Ué,
se ele demora 4 segundos para fazer isso, eu tenho que avaliar o seguinte: o tamanho do carro, ele não me falou nada. Ele não falou que o carro tem 4 metros, nem nada disso. Então, o tamanho do carro aqui eu não estou considerando, ok? E ele diz que o carro que está vindo no sentido contrário, ele vai demorar 4 segundos para chegar na mesma posição do caminhão. Então, seria um encontro desses dois caras. Para fazer esse encontro, o que eu posso fazer? Ó, velocidade relativa. A velocidade do caminhão e do carro é uma velocidade de soma. Então, vai ser velocidade do carro mais a velocidade do caminhão. Vou colocar Vm. A velocidade do carro é 25 e a do caminhão é 20. Então, a velocidade relativa aqui, no final das contas, ela é 45 metros por segundo. Ok? Nesse caso, tem que descobrir quanto tempo que demorou para eles se encontrarem. Aí eu vou fazer velocidade como distância sobre tempo, para achar esse tempo. Passo velocidade para lá e trago o tempo para cá. ΔT é igual a ΔS sobre V. Tudo lindinho, né, gente? Até aqui, ok? A distância percorrida é 180. E a velocidade é uma velocidade de 45. Aí eu sei que 45 e 180, eles são múltiplos aqui no caso, né? Porque 2 vezes 45 é 90, 2 vezes 90 é 180, é fácil de ver, né? Então, basicamente, isso aqui vai dar 4 segundos. Ele afirmou na A que o carro demora 4 segundos para estar na mesma posição em relação ao caminhão. Então, a 1 é verdadeira. É verdade isso aqui, tá bom? Demorou 4 segundos para eles se encontrarem. Vou para a afirmação 2. A van levará 4 segundos para ultrapassar completamente o caminhão e irá colidir com o carro. Eita, agora é para calcular o tempo da ultrapassagem da van. Então, eu vou calcular a velocidade relativa da van e do caminhão. Aí é muito difícil fazer isso assim agora, porque eu preciso fazer através das funções de posição. Para o caminhão, eu vou usar o sorvete, saindo da posição inicial 0, com uma velocidade, a do caminhão, 20, vezes o tempo t, ok? Então, aqui para o caminhão, que eu estou chamando de m. Para a van SV, a posição dela é um sorvetão, que é V0 igual a 20, vezes o tempo t, mais a aceleração, que é 8 vezes t ao quadrado sobre 2. Então, se eu fizer assim, funciona. Como eu quero que ela ultrapasse completamente, e ele também fala aqui o seguinte, que esse caminhão, ele tem um certo tamanho, mas ele não me fala o tamanho do caminhão. Ó. Ele fala que ele quer ultrapassar o caminhão na estrada reta, mas não me dá o tamanho desse caminhão para eu poder percorrer. Ele só fala 180, isso, do outro carro. Para ela completar, então, o que eu vou ter que supor? Que essa van, ela vai ter que percorrer mais distância do que o caminhão e ela vai ter que ter uma velocidade pelo menos superior aí a desse caminhão. Então, perceba que sem essa informação do tamanho da van e do tamanho do caminhão, eu não consigo continuar essa questão. Mas eu tenho essas informações aqui embaixo. Ó. Ele fala que o caminhão tem 10 metros e a van tem 6 metros. Então, no total, esse cara terá que percorrer 16 metros. Então, qual é a distância que a van vai ter que andar? Ela vai ter que andar 16 metros, enquanto o caminhão ali está em movimento. Então, se eu pensar aqui agora, para ultrapassar, a posição da van tem que ser igual à posição do caminhão. Só que se continuar assim, não termina, né, a ultrapassagem. Ela vai ficar só chegando na traseira do caminhão. Para que ela complete a ultrapassagem, teria que andar a posição da traseira do caminhão mais os 16 metros para frente, que é 6 da van e 10 do próprio caminhão. Se isso é verdade, aí eu consigo resolver. Ó. Tá vendo? Então, no contexto, eu vou ter a posição da van, que é 20t mais 8t quadrado sobre 2. Aí, 8 por 2, eu vou fazer 4, mais 4t quadrado. A posição do caminhão é 20t mais os 16 para completar a ultrapassagem, que é a distância total. Tem 20t dos dois lados. Ó, eu vou acabar cortando, porque quando eu trouxer para o outro lado, ele vem negativo, né? Sobrou 4t ao quadrado igual a 16. t ao quadrado é igual a 16 sobre 4. t ao quadrado é igual a 4. t, então, é raiz desse 4. t igual a 2 segundos. Então, a van consegue ultrapassar o caminhão? Sim.
e ela demora 2 segundos para fazer isso, ok? Já ele disse na afirmativa que a van levaria 4 segundos, então essa aqui está falsa, ok? Não posso marcar essa, tá? A 3 fala o seguinte para a gente, a van conseguirá ultrapassar o caminhão sem se chocar com o carro. Isso é verdade também. Ela conseguiu passar em 2 segundos. E a 4 fala assim, a van percorrerá 56 metros da estrada para ultrapassar completamente o caminhão. Ué, gente, para descobrir quanto que ela vai percorrer, eu posso observar o seguinte, ó. O movimento ele durou 2 segundos. E eu sei como é a função de posição da van. A função de posição da van é essa aqui, ó, do sorvetão. Se demorou 2 segundos, eu vou fazer, então, ó, SV da van é igual a 20 vezes 2 segundos de movimento que ela ficou, mais 8 vezes 2 ao quadrado, dividido por 2. SV será 2 ao quadrado é 4, 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 20 é 40, então a van percorreu 56 metros. Ele falou que seria isso mesmo, né? Olha lá. Falou que seria 56 metros, então tá certinho, ó. Beleza? Essa aqui também é verdadeira. Então, corretas aí são a 1, 3 e 4. Viu aí questão interessante sobre encontro e ultrapassagem? Uma questão bem grande, bem complexa, com bastante coisas, mas ela é uma questão mais assim longa de fazer. Ela não envolve tanta coisa difícil, né? Mas eu tenho que conhecer bem esse fenômeno da ultrapassagem, do encontro entre esses veículos, ok? Questão de número 12 aqui, galera, afirma assim pra gente, ó. Em um experimento, um aluno do curso de engenharia está de posse de 2 bolas de bilhar no alto de um edifício, 2 bolinhas de sinuca, né? Ele lança uma das bolinhas horizontalmente com velocidade de módulo v, e no mesmo instante deixa cair a outra, em repouso e em queda livre. Desprezando a resistência do ar sobre a situação exposta, infere-se que as 2 bolinhas atingem o solo com... Aí, galera, aqui eu não posso vacilar, tá? Porque isso é uma questão relativamente simples, tá? O prédio aqui, e ele vai lançar 2 bolinhas. Da mesma forma, tá? Lança elas aqui, ó. E a segunda aqui assim. A primeira delas tem uma velocidade horizontal, V0, que vai fazer com que ela caia aqui assim, ó. Tchum, até bater lá embaixo. A outra ele abandonou em queda livre. Então, a outra vai cair aqui em linha reta, assim, ó. Até bater lá no chão. Show? Acontece que se eu chamar essa aqui de bolinha A, essa aqui de bolinha B, o ΔT do A e o ΔT do B para cair é igual. ΔT de A é igual a ΔT de B. Poxa, professor, não concordo. Olha bem. Quando você faz o lançamento horizontal, você dá uma velocidade na horizontal. Aí ela vai andar para frente. Só que ela anda enquanto está caindo. E quem determina a queda é a queda livre que ela está fazendo. Ela sai com velocidade vertical lá no início valendo 0, velocidade inicial 0 na vertical, e vai caindo com a aceleração da gravidade, g igual a 10, que vai puxando ela para baixo. Então, galera, o tempo de queda da A e da B, eles são tempos iguais, porque os dois estão fazendo uma queda livre com a mesma aceleração, que é a gravidade, e os dois ainda saindo da mesma velocidade inicial, que é o v0 igual a 0. Então, na vertical são 2 movimentos iguais. Professor, mas ela tem uma velocidade horizontal, não aumenta o tempo de queda? Não, gente, aumenta a distância que ela vai para frente, entendeu? Mas o tempo para cair, o chão acaba antes dela continuar se movendo, entende? É mais ou menos a ideia. Ela vai chegar no chão de acordo com a queda livre, de acordo com a aceleração vertical que ela sofre, tá? Então, o que eu posso afirmar aqui? Diferentes valores de velocidade em instantes de tempo, né? Então, desprezando a resistência do ar, infere-se que as 2 bolas atingem o solo com diferentes valores de velocidade e em diferentes tempos. Aí, não, tempos diferentes está errado. Então, isso aqui não posso marcar. Isso aqui está errado. As velocidades, eu até poderia tentar considerar que a velocidade vertical é igual, tá vendo? Só que eu também sei que a velocidade total não é igual.
a velocidade vertical até que é igual, mas essa B tem uma velocidade horizontal. Então, no total, a resultante das velocidades da B, que seria a vertical e a horizontal, uma resultante aqui assim, né, no meio, tudo bem? Essa velocidade final lá não é igual. Então, a primeira parte eu também consigo concordar, são diferentes valores de velocidade. Mas a segunda parte não, tempos diferentes dá errado. Letra B, mesmo valor de velocidade e no mesmo instante de tempo. Bom, mesmo valor de velocidade lá embaixo, eu já sei que é errado. E mesmo instante de tempo até está certo, demora o mesmo tempo para cair. Só que a primeira parte é errada. C, diferentes valores de velocidade e no mesmo instante de tempo. Então, essa aqui está correta. Ó, chega com velocidades diferentes, mas demora o mesmo tempo para cair. Posso marcar a letra C. Tranquilo isso, gente? Então, na horizontal é o MU. Esse MU não afeta o tempo de queda. O tempo de queda é dado pela vertical, que é a queda livre, ok? Vou mais uma aqui. Diz assim a questão 13, ó. Da borda de um penhasco, Maria lança uma pedra horizontalmente para frente. A pedra cai de uma altura de 45 metros e aterrissa a uma distância horizontal de 11. Então, deixa eu representar isso aqui mais ou menos, ó. Tem lá o tal penhasco. Ela arremessa uma pedra para frente, V0. Ela caiu um H igual a 45 metros. E anda uma distância horizontal de 11,4. Então, o alcance aqui é 11,4 metros. Ok? Desprezando a resistência do ar, com qual velocidade a pedra foi lançada? Aí, ó, parece aquela lá da mangueira. Tudo bem? Tranquilo? Nesse caso aqui, o que eu entendi? Que a velocidade inicial precisa ser encontrada e eu posso olhar pelo alcance. O alcance é um movimento da horizontal e é um MU. Nesse MU, eu posso usar sorvete, ó, S igual a S0 mais V0t. Tenho a posição, 11,4. A velocidade eu não tenho e o tempo eu não tenho. Então, V0 é 11,4 dividido pelo tempo. Aí gerou um grande problema. Aqui, ó. 11,4 sobre o tempo, tá vendo? Para encontrar essa velocidade inicial, né? Eu vou precisar encontrar o tempo para dividir o 11,4 pelo tempo. É só isso que falta. Agora, de onde eu posso tirar esse tempo? Olha como o lançamento horizontal funciona. O movimento da vertical tem o mesmo tempo de duração do movimento da horizontal. O resto, mais nada, eu posso falar que é igual, tá? Mas o tempo é o mesmo. Como na vertical é uma queda livre, eu vou usar o sorvetão, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, onde S é 45, ele vai atingir 45, saindo da posição 0. Velocidade inicial é 0 também, então isso aqui é 0. Isso aqui também é 0, saiu da velocidade inicial a partir do repouso, é queda livre. A aceleração é a gravidade, que vale 10, t quadrado sobre 2. 10 por 2 é 5, então vai ficar, ó, t, ou se você preferir aqui, até é mais fácil fazer assim, ó. T ao quadrado é igual a 2 vezes 45, o 2 foi multiplicando, e o 10 veio dividindo. 2 vezes 45 é 90, e 90 por 10 é bem fácil de fazer. T ao quadrado é igual a 9, então eu vou agora tirar a raiz quadrada desse 9. T raiz de 9, t igual a 3 segundos. Dá para sacar isso, gente? Vê aí, ó. Olha aí. Então, demorou 3 segundos para cair. O que faltava aqui para o meu exemplo? Ó, o V0. Então, eu vou fazer V0 igual a 11,4 sobre o tempo. O tempo de cair é o mesmo tempo de ir para frente. Foi o que a gente discutiu na questão passada, foi o que discutimos lá na questão da mangueira, ok? Então, 11,4 sobre 3, beleza? Nesse caso aí, eu vou imaginar que 11,4 é 12. 12 por 3 dá uns 4, não é assim? Só que eu joguei para cima, então aqui eu vou desfazer. É abaixo do 4. O que está logo abaixo do 4 aí é o 3,8, ó. Tá vendo? Então, marco lá para essa questão, a letra A, o 3,8. Tudo bem? Bom, galera, é isso então. Resolvemos aqui, ó, 13 questões que envolvem os assuntos de MUV, lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Bastante dessas questões aqui envolvem conceito-chave para que você faça uma boa prova.
Desejo que você tenha, assim, aprendido bastante coisa ao longo do tempo e aqui apenas revisado, tudo bem? Porque a ideia é apenas fazer uma revisão desses assuntos. Vá confiante, faça sua prova com calma. Te desejo a melhor de todas as sortes. Grande abraço e até a próxima. Tchauzinho.